A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração a Ti, Senhor. Estas palmas, pois, é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas, Senhor. A Ele. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça, jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e... Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor, e abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 6, 2 Reis capítulo 6, nós vamos meditar a partir do versículo 8, se precisar de ajuda para encontrar, dá um sinal para o obreiro vai te auxiliar a encontrar. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava um mensageiro ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, diga comigo, Eliseu alertou o rei. Diga comigo essa palavra, por favor, que tomava as devidas precauções. Até porque você sabe que quando nós estamos em comunhão com Deus, na direção, buscando a direção de Deus, você sabe que Deus sempre fala conosco, né? Deus nunca nos deixa enganados. Deus nunca nos deixa enganados. Deus sempre nos alerta. Por isso uma coisa é importante, às vezes a gente fala da pessoa estar num culto, uma reunião, um culto, como este, como acontece dentro da igreja, vem a direção, vem uma advertência, um alerta, orações são feitas e ciladas são quebradas. Amém? Então, de uma forma ou de outra, Deus sempre fala conosco e Deus sempre nos alerta, nos dá direção. Observe que no texto havia o rei da Síria, ele armava emboscada para o rei de Israel, mas ali no meio tinha um homem de Deus. Tinha um homem de Deus que Deus revelava, e Deus usava aquele homem para alertar. E olha que coisa linda, repetidas vezes Eliseu alertou o rei. Diga comigo que tomava as devidas precauções. Não sei se você se lembra que ainda, eu falo muito sobre isso, mas essa semana eu falei ainda mais, que a primeira coisa que você recebe na igreja é direção. É a primeira coisa que acontece. A primeira coisa que você recebe na igreja é direção. Por isso que quando você senta aí, você não pode sentar e sentar por sentar.
ou dizer eu vim assistir um culto. Pelo contrário, a tua atenção, a tua lucidez, o teu foco tem que estar 100% nos detalhes que saem do altar. Porque uma palavra, e quando eu estou dizendo, não estou falando de um sermão, eu estou falando uma palavra, talvez seja tudo que você precisa. Uma. Porque não sei se você sabe que conforme o nosso crescimento espiritual, às vezes você vem à igreja, quando nós somos ainda, vou usar esse termo, meninos na fé, ainda não temos a devida maturidade, talvez nós precisamos de um culto inteiro e não entendemos o culto. Mas conforme nós vamos crescendo, você já passa a entender tudo o que acontece no culto, cada palavra que vem no culto, você consegue entender, ter o discernimento e trazer para a sua vida. Mas conforme você vai crescendo, às vezes é um versículo. Um versículo é tudo que você precisava ouvir. Conforme você avança, não é um versículo, pode ser uma frase, como pode ser uma única palavra, e aquela palavra é a palavra-chave, aquela palavra é a palavra que somente aquela palavra já foi como se fosse um sermão inteiro para você. Amém? Quem está entendendo? Então, por isso que o teu foco tem que estar 100% aqui, porque aquele momento do soninho, talvez foi aquela palavra, entendeu? É aquela palavra que você precisava ouvir, aquela frase, que era o que Deus, o ponto central que Deus estava falando com você, e de alguma forma, o diabo conseguiu roubar. E se enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Quem está nos traindo? O rei da Síria ficou furioso, convocou uma reunião. Você sabia, gente? Você sabia, por exemplo, essa noite, eu acordei com um sonho não bom, e esse sonho era com alguém, era no lugar de alguém da igreja, e aquele sonho, nitidamente, mostrava o que o diabo está fazendo e o que ele pretende fazer. Geralmente, quando eu vejo que algo está errado, eu chamo e falo. Quando Deus me manda chamar, eu chamo e falo. Às vezes não, às vezes é na reunião mesmo. Às vezes eu chamo especificamente a pessoa, porque Deus me mandou falar com aquela pessoa especificamente. E aí, cabe a cada um ouvir ou não, acatar ou não. No caso do texto bíblico aqui, o rei ouviu e fez o quê? O que ele fez? Diga comigo, tomou as devidas, o quê? Precauções. Porque se Deus está dando uma direção, você não vai continuar fazendo a mesma coisa, vai? Se Deus está fazendo um alerta, a gente não vai continuar fazendo a mesma coisa, não é? Sim ou não? Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus era com Davi. Mas sabe por que a Bíblia diz que Deus era com Davi? Porque ele se portava com prudência. Ele se portava, ele caminhava com prudência. Então Deus era com ele, sempre buscando a direção, sempre buscando confirmação. Eu devo fazer isso, Senhor? Eu devo ir à guerra, Senhor? Eu devo, Senhor? Sempre buscando. E a Bíblia diz que Deus era com ele. Olha que coisa incrível. Enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes:
vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel, diga comigo, até as palavras que tu falas, aonde? Não é ninguém não, tem ninguém te traindo não. Isso aí é o homem de Deus lá, Eliseu, que é o profeta que está lá em Israel. Deus revela até as palavras que tu falas em teu quarto. Ele sabe até quando o senhor, lá no teu quarto, o senhor murmura lá, ele sabe. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. É outra coisa, né? Quando o cidadão dá para ser incrédulo, ele dá para ser incrédulo, ele vai ser incrédulo até... Você sabe que incredulidade e fé é uma decisão que se toma, né? Sabia ou não? Sim ou não? Sim ou não? Incredulidade e fé é uma decisão que a pessoa toma. Se quiser ser incrédulo, você vai ser incrédulo a vida inteira. Ô bispo, a dor não... Tem gente que a dor faz com que realmente ele é inteligente, ele diz: opa, está errado, está errado. Mas lembrando que do lado de Jesus na cruz tinha 2 malfeitores, e um deles nem na última hora se arrependeu, nem sabendo que ia morrer, nem estando crucificado, já estando à beira da morte, não mudou. Então, incredulidade ou fé é uma decisão. Se você decidir que você vai ser incrédulo, você vai ser incrédulo, ninguém vai te convencer disso. Mas se você decidir que você vai ser uma pessoa de fé, uma pessoa crédula, que acredita na palavra, que acredita na palavra de Deus, que acredita no poder de Deus, você será. Se o homem de Deus revela tudo até o que ele fala no quarto, ele manda ir buscar o homem de Deus e prender o homem de Deus, porque onde ele está? Manda capturá-lo. Se ele quisesse ser capturado, ele seria. Se ele não quisesse, ele não seria, porque Deus revelaria do mesmo jeito. Concorda comigo? Sim ou não? Se até os pensamentos que ele faz, que ele tinha lá no quarto dele, Deus revelava, quanto mais, o rei está vindo te capturar. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Quando informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Diga comigo, ele enviou lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, para buscar um homem. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, diga comigo, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então, e Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que coisa incrível, hein? Olha a diferença realmente de um homem de Deus, de um homem que tem visão espiritual, para um homem que tem visão natural. Observe que o servo do homem de Deus, quando saiu pela manhã, ele se deparou com as colinas todinhas cercadas com um exército enorme da Síria. Quando ele viu, ele entrou em desespero, disse: ai, que faremos? E agora? O homem de Deus sai, olha a mesma situação e diz: não tenha medo, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Muito mais são aqueles que estão, diga comigo, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja.
Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Diga comigo, o Senhor abriu os olhos. Diga assim comigo, diga: Senhor, abra os meus olhos. Que olhos são? Espirituais. Abra minha visão espiritual. Porque nós podemos enfrentar a mesma situação, estar passando pelas mesmas situações, mesmos problemas, com visão completamente distinta. Com a visão completamente distinta. Completamente diferente. Com o espírito completamente diferente. É a mesma situação. Só que a visão espiritual muda tudo. Abra os olhos. E o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, diga comigo, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Senhor, fere eles de cegueira. É assim: Senhor, não deixa eles me enxergarem, não deixa eles me verem, Senhor, não deixa eles me reconhecerem. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou: o Senhor, fere este. Pode passar. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Siga-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Meu pai, devo matá-los? E ele respondeu: não. Sabe o que aconteceu aqui? Olha para mim. Você acha que eu estou te contando história ou não? Você acha que eu estou te contando história? Sim ou não? Não sou contador de história não, viu gente? Grave isso. Não sou um contador de história bíblica. Estou transferindo a você o Espírito. Não estou te contando história, estou transferindo a você o Espírito, porque é a mesma coisa, é as mesmas situações. Senhor, fere de cegueira, que eles não consigam me enxergar, que eles não consigam me ver. Eles vieram para me capturar, eles vieram para me fazer mal. Fere eles de cegueira, que eles não consigam me ver. O Senhor feriu, eles não enxergaram. Eliseu disse assim: o homem que vocês estão procurando não está aqui não. Ele mesmo disse: o homem que vocês estão procurando não está aqui não, vem cá, me acompanha que eu vou levar vocês lá. E o homem que ele estava procurando era esse que estava levando eles até, está entendendo ou não? E sabe para onde ele levou ou não? Ele levou para Samaria. Sabe onde era Samaria? Era rei da Síria. Ele levou ao rei de Israel, colocou numa armadilha. Quando eles abriram os olhos, eles estavam no território de Eliseu, de Israel. Eles já estavam cercados dentro de Israel. Se eles quisessem, e agora? O rei perguntou: devemos matá-los? Está aqui agora, estão presos aqui. Você vê que o Senhor feriu de cegueira, de tamanha forma que eles não conseguiram discernir que era Eliseu. Eliseu, vem cá que eu vou levar vocês lá. O homem que vocês estão procurando não está aqui, mas me acompanhe. E levou eles para uma armadilha, levou-os para uma emboscada. Eles não enxergaram, e na verdade a situação foi invertida. Você vê que eles vieram para capturar Eliseu, eles ficaram cegos, e na verdade a situação se inverteu. Eliseu, que era para ser a presa, conseguiu reverter completamente a situação. Deus colocou, diga comigo, Deus colocou os inimigos em suas mãos. Amém? Você está vendo o poder da oração?
o porquê que nós devemos investir na nossa vida espiritual? Espera aí, primeira coisa, diga comigo: Deus não nos deixa enganados. Você não cai em cilada, você não cai em armadilha. Você não cai em cilada, você não cai em armadilha. Por isso que nós oramos continuamente: Senhor, me guarda. Senhor, me guarda, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, me mostra, Senhor. Me livra de armadilhas, me livra de ciladas. Ó meu Deus, toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Senhor, me livra, me guarda, me dê discernimento, que a tua proteção esteja sobre mim. Abra os meus olhos espirituais. O servo do homem de Deus levantou pela manhã, sai e se depara com aquele exército enorme. Quando ele se depara com aquele exército enorme, ele entrou em pânico. Ah, que faremos? E agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? Não tem saída. Como você reage a cada má notícia, a cada surpresa que você tem? Você pode medir o seu termômetro, em que nível você está. Se você já está numa condição espiritual elevada ou ainda tem muito a crescer. Se a sua visão é uma visão espiritual ou ainda é uma visão natural. Você pode identificar isso. Ou você já consegue hoje, quando você é surpreendido por uma péssima notícia, por uma surpresa, por uma eventualidade, você já consegue discernir e não entra em pânico e diz: não devo ter medo, porque maior é aquele que está comigo do que esse problema. Maior é aquele que está comigo do que os que estão com ele. Que posição você está? Pense e discerna você. Porque você já tem uma direção para orar. Senhor, abra os meus olhos. Olha como nós devemos buscar a mudança de visão, abertura dos olhos. Senhor, abra os meus olhos, abra os meus olhos espirituais, porque enquanto um enxergava só o problema, o outro já enxergava o mundo espiritual, o outro já enxergava o exército celestial que estava por trás. Um só via os inimigos, o outro já enxergava os inimigos, mas já via a vitória por trás. Já enxergava o exército celestial por trás, já enxergava o agir de Deus por trás. Quem está entendendo? Senhor, abre os olhos do rapaz. Abra os olhos do rapaz para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos dele. E ele viu. Senhor, eu peço, fere de cegueira estes homens. Diga comigo, ele orou. Ele orou para que Deus abrisse os olhos do rapaz. Ele orou para que Deus cegasse os inimigos. E ele orou para que Deus abrisse os olhos do inimigo. Você ora para tudo ou não? Você ora ou você só diz: o que eu vou fazer? E agora? Qual a saída? Qual a solução? Mas por que Deus permitiu isso? Ou você ora? Porque continuamente existem, já prestou atenção que existem situações, ciladas, que são preparadas, armadilhas, que é a mesma coisa. Senhor, fere de cegueira, que não me veja. Senhor, fecha os olhos deles para que não me veja. Tanta gente querendo fazer o mal, fecha os olhos para que não me veja. Abre os meus olhos, meu Deus, eu não quero, hoje eu não enxergo uma saída, mas eu quero enxergar o mundo espiritual, eu quero enxergar a minha vitória, eu não quero enxergar só o problema, eu quero enxergar a minha vitória. Quem está entendendo, gente? Segunda-feira, nós falávamos sobre isso aqui, ó. Passa para Números 27. Diz assim, ó:
Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filha de Refer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filhos de José. Os nomes de suas filhas eram Malá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Repita comigo em voz alta: dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. A lei judaica, ela não dispunha absolutamente nada sobre os direitos da mulher. Se um homem morresse e ele não tivesse filho, homem do sexo masculino, a herança não ia para as filhas. Elas não tinham direito. Mas você vê o que uma atitude de fé, e isso aqui nos põe a pensar acerca de algumas coisas, tá? Isso nos coloca a pensar acerca de algumas coisas. Deixa eu concluir a leitura e eu concluo o raciocínio. Diga comigo: Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse, diga comigo: as filhas de Zelofeade têm razão, você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Não existia, não tinha lei para isso, nunca havia acontecido isso, mas elas tiveram a fé, elas tiveram a coragem, elas tiveram a ousadia para ir reivindicar aquilo que elas acreditavam que era seu por direito. Foi lá diante de homens importantes, foi lá diante da tenda do encontro, foi lá diante de Moisés e disse: nosso pai não deixou filhos, mas dê a nós. Não é certo que o nome do nosso pai desapareça. Dê a nós aquilo que é de nosso pai. Moisés ouviu, Moisés foi consultar o Senhor, e o Senhor respondeu o quê? Elas têm razão. Sabe o que eu penso? De verdade, será que isso aqui não tinha um propósito? Se Deus sabe todas as coisas, Ele é perfeição pura. Será que ficou essa brecha realmente? Ou será que Deus deixa algumas coisas para que através da fé nós possamos mudar situações? Através da nossa fé, acreditar naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que não é natural, mesmo que não há lei que ampare isto. Será que realmente, e ainda que tivesse passado, por mais que eu não acredito, eu acredito que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Talvez, quantas mulheres passaram antes delas? Quantas mulheres será que Deus não tocou o coração para que fizesse a mesma coisa? Mas o medo não deixou que elas fizessem, reivindicassem. A covardia não permitiu, a incredulidade não permitiu que elas fizessem o mesmo. Mas essas tiveram coragem, essas tiveram a ousadia. Não, vamos lá, vamos reivindicar, vamos pedir o que é nosso. E chegaram lá e disse: dê-nos o que é nosso. Por que o nosso pai, se era dele, porque o nome do nosso pai vai dizer: dê-nos o que é nosso. Moisés levou para o Senhor, e o Senhor disse o quê? Elas têm razão, dê a elas. E mais, a lei mudou. Foi estabelecida uma lei que, a partir daquele momento, todas as filhas receberiam a herança dos pais, da qual até hoje está aí no direito. Tudo que você vê no direito foi daqui, saiu daqui. Tudo que você vê no direito, que é hoje, saiu daqui.
Aliás, boa parte do direito atual é da Bíblia, se você não sabe, tá? Boa parte do direito atual é extraído da Bíblia Sagrada. Boa parte. Amém? Mas a fé dessas mulheres, você vê o poder da oração. Senhor, abra os olhos do rapaz. Deus abriu. Senhor, fere de cegueira os meus inimigos. Deus feriu. Senhor, abra os olhos dos inimigos. Deus abriu. Dê-nos o que é nosso. Não quer saber que não tem lei? Não quer saber que a mulher não pode? Ela não pode nem diante da tenda do encontro, nem diante do sacerdote reivindicar alguma coisa. Não quero saber. Eu vou. E eu vou buscar. Eu vou lutar. Eu vou pedir. Eu vou clamar. Está aqui. Foi mudado. Espero que isso mexa com você. Se você achar que eu estou só te contando história, sinto muito, não te ajudei muito nessa reunião. Mas se você consegue pegar o Espírito, receber o Espírito e dizer, poxa vida, é isso que eu preciso fazer, é isso que Deus espera de mim, porque é isso que Deus estava esperando, é isso que Deus estava esperando, até porque, eu faço essa pergunta novamente, será que essa situação que realmente escapou essa brecha, ou tinha um propósito por trás disso? Eu faço uma outra colocação. Será que não teve, o Espírito Santo não tocou em outras pessoas para que fizesse o mesmo pedido? Certamente sim, mas o medo, a covardia, a incredulidade não deixou que fizesse. Diga comigo, Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de força, de fortaleza. Apresente as vossas firmes razões para que eu possa te justificar, diz o Senhor. Apresente as tuas firmes razões. Coloca aí Isaías 43, 26. Procura lembrar-me, diga comigo, procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Diga comigo, apresenta as tuas razões, para que te possa, o quê? Ah, se nós fôssemos de oração assim, hein? Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos. Me dê visão espiritual. Me ajuda a enxergar com os olhos espirituais. Abra os meus olhos, meu Deus, para que eu possa ver o que eu não tenho enxergado. Fere os meus inimigos de cegueira, Senhor. Não deixe eles me verem. A surpresa é grande? Diga comigo, maior é o que está comigo. Diga, mais são os que estão comigo do que contra mim. No mundo espiritual é assim. No mundo espiritual é assim, muito mais os que estão com você do que aqueles que são contra você. Amém? Sabe o que elas pediram aqui? Você viu a colocação delas? Volta lá na colocação, vim no Números. Diga comigo, dei-nos propriedade. Dei-nos propriedade, dei-nos propriedade. É a mesma coisa você chegar e dizer assim, Senhor, me dê essa solução, Senhor, me dê essa vitória, Senhor, me dê essa bênção, me dê essa resposta, Senhor, me dê essa propriedade, me dê esse bem, me dê esse imóvel, meu Deus, me dê esse emprego, me dê esse negócio, dê. É a mesma coisa que elas fizeram. E o Senhor disse, dê a elas, elas têm razão, elas têm direito. Amém? Fique em pé, por favor. Você está em clima de feriado hoje, hein? Você vai viajar? Hã? Não entra em feriado, não. Feriado é amanhã. Feche os seus olhos, por favor. Olha aqui para mim, antes de você fechar os seus olhos, olha aqui para mim. Eu sempre falo isso, gente, e eu posso até ser chato nisso,
E se você me achar chato nisso, não tem problema. Mas eu não quero você sentado no banco da igreja passivo, vivendo uma fé passiva. Ouve, é só um ouvinte da palavra. Sabe por que não vai mudar nada na sua vida? Eu sempre digo uma coisa, pode prestar atenção que não há um dia sequer que a gente não diga uma palavra. Você pegou o Espírito? Porque a maior preocupação da igreja é que você pegue o Espírito. Se você não pegar o Espírito, nada vai mudar. Nada, absolutamente nada vai mudar. Nada vai acontecer. Mas se você pegar o Espírito, vai mudar tudo. E tudo que você espera vai acontecer. Só numa mensagem como esta, nós temos lições incríveis aqui. Primeiro que Deus fala. Deus está falando. Você pode olhar para mim e dizer que eu estou falando ou que Deus está falando com você. Depende da tua visão espiritual. Você pode olhar essa mensagem, receber essa mensagem como o bispo está falando ou como Deus está falando comigo através do bispo. O rei de Israel era bem sucedido porque ele entendia que Deus falava através do profeta. E tudo que o homem de Deus falava, ele levava à risca. Tomava as atitudes certas, não só as precauções, mas as decisões certas. E automaticamente era bem sucedido. Essa capacidade, existe muitos ouvintes dentro da igreja. Ser ouvinte é uma coisa, ser ouvinte praticante, ouvinte cumpridor é outra. A Bíblia fala do ouvinte. Ouvinte não chega a lugar nenhum. Por isso que tem gente que sempre diz assim: eu tenho ouvido a palavra. Você pode ser só um ouvinte. E só um ouvinte, nada vai mudar. Por mais que a palavra não volta vazia. Seja para bênção ou para maldição, sempre a palavra se cumpre. Então, só numa mensagem como esta, primeiro nós não ficamos enganados. Deus fala conosco e nos dá direção. Você pode prestar atenção que mesmo quando nós erramos, não podemos argumentar que não sabíamos, que sempre sabemos. Sempre. Eu não sabia. Sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo tem discernimento do que é certo e errado. E ainda que você não tivesse, Deus se comunica a sua consciência. Sabia disso ou não? Ainda que ninguém falasse para você, Deus fala a sua consciência. Pode prestar atenção que a gente faz errado, a gente faz em oculto. Se não, fazia às claras. Sempre procura fazer em oculto. E Deus sempre fala a nossa consciência. Então Deus sempre fala. Olha que direção incrível. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os meus olhos. Eu quero visão espiritual. Eu não quero visão natural. Ali tinham dois homens vendo a mesma situação. Dois homens vivendo a mesma situação. Um enxergando com os olhos naturais, o outro enxergando com os olhos espirituais. Um enxergando já e vendo, que faremos? Ou seja, estamos sem saída. E o outro já, Senhor, rapaz, não tenha medo. Abra os olhos dele, Senhor, para que ele enxergue. Porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Você deve orar. Abra os meus olhos espirituais, Senhor. Abra o meu entendimento. Me ajuda a enxergar, Senhor, de forma espiritual. Abra os meus olhos. Senhor, fere de cegueira os meus inimigos. O Senhor feriu. Os inimigos ficaram tão cegos que os inimigos foram conduzidos. A hora que os olhos deles foram abertos, eles estavam dentro do território, dentro de Samaria. Eles estavam numa grande emboscada e não viram. Deus confunde os inimigos, Deus cega os inimigos. Diga comigo: Deus confunde, Deus cega
seus inimigos, os problemas. As filhas de Zelofeade, elas não olharam assim, mas não tem lei para isso, que é o que muitos diriam hoje, né? Ah, mas isso não tem lei, isso não... Elas não tinham lei, elas não tinham precedentes, não tinha algo precedente para que ela se inspirasse, se motivasse. Ah, fulana pediu e deu certo, vamos pedir nós também. Nem isso tinha. A mulher não pode chegar diante do sacerdote e reivindicar desse jeito. Ainda nós estamos correndo risco. Não. Elas acreditaram. Dei-nos propriedade. Dei-nos. Moisés foi, consultou o Senhor, e o Senhor disse: elas têm razão, dê a elas. Dê a elas o que elas têm direito. Você entendeu o que é o pedido dei-nos? É você ter a fé, a coragem, a ousadia para chegar de cabeça erguida diante de Deus e dizer: Senhor, me dê essa vitória, me dê essa solução, me dê essa saída, me dê essa empresa, me dê esse negócio, me dê essa família, me dê, meu Deus, propriedade, me dê, Senhor, me dê, eu preciso, eu creio, Senhor, eu tenho direito, Senhor. E o Senhor olha e diz: você tem razão. Amém? Pegou o Espírito? Então fecha os seus olhos.